Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais influentes, mais controversos e, sinceramente, mais mal compreendidos sobre poder que já foram escritos. Estou falando de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Então, vamos lá, porque o que está aqui dentro é brutalmente honesto. E o livro já começa de um jeito bem surpreendente, sabe? Não é um tratado de filosofia distante, nada disso. É um presente para um jovem governante, o Lourenço de Médici. E que presentão! Maquiavel não oferece joias ou cavalos. Ele oferece algo que, para ele, valia muito mais: conhecimento prático. A sabedoria que ele juntou depois de anos e anos só observando o poder em ação. E é exatamente assim que a gente tem que enxergar este livro. Esquece aquela imagem de um clássico antigo, cheio de poeira. O Príncipe é, na verdade, um manual de instruções para situações de altíssimo risco. Foi escrito para alguém que precisava aprender a governar e aprender rápido, senão o risco era perder tudo. Para a gente entender por que ele escreveu esse guia, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Itália do século XVI. Aquilo não era um país unificado, era um verdadeiro caos. Um monte de cidades-estado vivendo em guerra, sempre com medo de invasões da França, da Espanha. Maquiavel olhava para toda aquela desordem e pensava: só um líder muito forte, até implacável, poderia unir a Itália. Este livro era o plano dele. Ok? Agora vamos direto ao ponto. A grande preocupação do Maquiavel é bem clara. Como um governante consegue não só adquirir poder, mas, e aqui está o mais difícil, como é que ele consegue manter esse poder? Principalmente num lugar que acabou de ser conquistado, onde todo mundo é um inimigo em potencial. E aqui ele faz uma distinção que é crucial. Se o poder vem de herança, de família, o trabalho é bem mais fácil. As pessoas já estão acostumadas, né? Mas se é um príncipe novo, aí o jogo é completamente outro. As pessoas que ajudaram a chegar ao poder esperam coisas que nem sempre dá para entregar. E aquelas que foram derrotadas, obviamente, odeiam o novo governante. É uma posição, assim, super delicada. Maquiavel, então, faz uma análise estratégica brilhante. Ele compara o Império Turco, onde o sultão era o poder absoluto, com o Reino da França, onde o rei tinha que ficar negociando com um monte de barões poderosos. Olha que interessante. Derrotar o sultão era quase impossível. Mas, se alguém conseguisse, o império todo caía junto. Já na França, era fácil achar um nobre insatisfeito para ajudar numa invasão. O problema vinha depois, ter que lidar com todos esses nobres cheios de ambição. A estrutura do poder muda toda a estratégia. E, para não deixar nenhuma dúvida, ele dá um exemplo bem prático do que não fazer. O rei francês, Luís XII, foi lá, conquistou partes da Itália e cometeu todos os erros possíveis. Ele se livrou dos aliados mais fracos, fortaleceu ainda mais o Papa, que já era poderoso, chamou a Espanha, outra superpotência, para o jogo e nem sequer foi morar num território. Para Maquiavel, isso foi a receita do desastre, uma verdadeira aula de incompetência política. Isso tudo nos leva direto para o coração do pensamento de Maquiavel. A ideia de que o destino de um líder é uma briga constante entre duas forças gigantescas. E não são o bem e o mal. É algo muito mais fundamental. É a habilidade humana contra o puro acaso. Primeiro, vamos falar de virtude. E atenção aqui, porque isso é muito importante. Não estamos falando de virtude no sentido de ser uma pessoa boa, honesta. Não. Para Maquiavel, virtude é outra coisa. É a capacidade, a competência, a coragem, a astúcia e a força de um líder para tomar as rédeas da situação. É a agência humana na sua forma mais pura e bruta. E do outro lado do ringue, a gente tem a fortuna, a sorte, o destino, aquela tempestade que ninguém previu, a doença que chega na pior hora. É tudo aquilo que está completamente fora do controle do príncipe. Maquiavel diz que a fortuna manda em metade da nossa vida, mas a outra metade, essa pode ser dominada pela virtude. Um grande líder não controla a sorte, mas ele se prepara para ela e sabe como reagir quando o inesperado acontece. E este slide aqui mostra a diferença perfeitamente. O Francisco Sforza construiu o poder dele com a própria habilidade, a sua virtude. Deu trabalho, foi difícil, mas o que ele conquistou, ele conseguiu manter. Já o Cesare Borgia, que é quase o herói trágico do livro, chegou ao poder pela fortuna, a sorte de ser filho do Papa. Conquistou tudo rapidinho, mas quando a sorte virou, o pai morreu e ele ficou doente, ele perdeu tudo. A lição é clara: confie na sua própria competência, não na sorte dos outros. Bom, agora a gente entra na parte mais famosa e, com certeza, mais polêmica, de O Príncipe. Uma pergunta que ecoa há 500 anos e vai direto no nervo da natureza humana e da engrenagem do poder. A pergunta é essa, simples e direta. Se um príncipe tivesse que escolher só uma coisa para garantir a lealdade do seu povo, o que seria mais eficiente?
o amor ou o medo? O raciocínio de Maquiavel é frio, é calculista. O amor, ele diz, é um laço de gratidão. E como os seres humanos são, nas palavras dele, ingratos, volúveis, simuladores, esse laço se quebra na primeira oportunidade. Agora o medo se mantém pela ameaça da punição. Uma coisa que, segundo ele, nunca falha. É um sentimento muito mais estável, mais confiável para um governante. E aqui está a conclusão nas palavras do próprio Maquiavel. O ideal seria ser os dois, amado e temido. Mas como isso é quase impossível, a escolha segura, a aposta certa para manter o Estado de pé é ser temido. É uma conclusão chocante, mas, na cabeça de Maquiavel, totalmente realista. Mas calma lá, tem um detalhe muito importante aqui. Maquiavel não está defendendo uma tirania sem fim. Ele fala sobre a crueldade bem usada. O que isso quer dizer? Quer dizer que as ações mais duras devem ser feitas todas de uma vez só, de forma rápida, decisiva, para estabelecer a ordem. Depois disso, o príncipe deve aos poucos ir dando benefícios para o povo sentir a melhora. Aquela crueldade que não para, que é aleatória, só gera ódio. E o ódio é o caminho mais curto para a ruína. Se a questão do medo já era polêmica, essa próxima parte aqui leva a coisa para um outro nível. É aqui que Maquiavel separa de vez as ações de um governante da sua imagem pública. É a pura arte da performance política. Então, o ponto central é este. Para um público, o príncipe deve sempre parecer ter todas as qualidades. Parecer piedoso, fiel, honesto, religioso, a imagem é tudo. Só que, nos bastidores, ele precisa estar preparado para ser o exato oposto disso, se a sobrevivência do Estado depender dessa atitude. Não se trata de ser hipócrita, e sim de entender que as regras da política são umas e as da moral pessoal são outras. E essa citação resume perfeitamente o porquê. Maquiavel via o mundo como um lugar perigoso. Um príncipe que tenta ser bom o tempo todo, seguindo a moralidade comum, vai ser engolido por aqueles que não jogam com as mesmas regras. O idealismo na política é um suicídio. Resumindo então, as lições duras de Maquiavel são estas. Política e moral são coisas diferentes. Confie na sua própria habilidade, não na sorte. O medo é mais confiável que o amor. Domine a arte da aparência. E, talvez o mais importante de tudo, baseie as ações na realidade, por mais feia que ela seja, e não no mundo ideal que só existe na imaginação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Maquiavel escreveu esse manual há mais de 500 anos. Mas, se a gente parar e observar os líderes e as estratégias políticas de hoje, será que o jogo do poder realmente mudou tanto assim? A resposta talvez seja mais maquiavélica do que a gente gostaria de admitir.